Tem alguma dessas premiações que realmente é cedilha? O que é essa cedilha? É alguma abreviação que vocês usam, jovens, hoje? Eu não entendo. Ah, tem alguma dessas premiações recentes realmente são boas e significantes? Se salva com cedilha. Não, Cara, não, então assim, toda a premiação deve ser lida de acordo com o seu contexto. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá. Voyeurismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Isso é importante. Toda premiação deve ser lida de acordo com seu contexto. Porque toda premiação tem viés e toda premiação tem um objetivo específico que atende ao interesse específico de quem realiza. Então, assim, o Oscar é uma premiação da indústria da cultura dos Estados Unidos. Percebe? E, independente do vencedor sendo bom ou não, é de se considerar por que aquela escolha. Então veja, por exemplo, eu amo Parasita, mas por que Parasita ganhou? A gente tem que sempre questionar essas questões. A gente questiona como? Pelo recorte, entendendo os objetivos daquela premiação. O Oscar é uma premiação da indústria da cultura de disseminação e exportação de ideologia. Por que uma premiação como essa escolhe vencer um filme estrangeiro? E por que Parasita? Porque é um filme da Coreia do Sul. Essas questões são muito interessantes, são muito importantes pra gente definir. Por que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo vence? Percebe? Porque é um filme, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme que dá espaço para minorias dentro dos Estados Unidos, no caso, sino-americanos, mas que, apesar de dar esse espaço para essas minorias, conta sobre o sonho americano. Por que será? E aqui, quando eu tô falando isso tudo, eu não estou questionando a qualidade dos filmes, tá bom? Não estou questionando a qualidade dos filmes. É isso que a gente precisa dividir aqui. A gente pode amar determinado filme, mas ainda assim ser crítico ao processo de sua realização. Hollywood, Oscar, entendeu o que eu tô falando aqui? Por que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo vence? Por que Parasita vence? Qual é o contexto? Qual é o interesse? Sabendo que o Oscar é uma premiação da indústria e, portanto, uma ferramenta de disseminação e exportação de ideologia para o mundo. Uma premiação que se vende para o mundo como a premiação do cinema mundial. Porque aquilo que eu já falei pra vocês, tudo que sai dos Estados Unidos é campeonato mundial. Pode estar concorrendo só americano, mas é campeonato mundial. O nome disso é ideologia. O nome disso é ideologia. Tá ligado? Como funciona? Então, é olhar criticamente para essas premiações, independente de qual delas a gente tá falando. É olhar pra Cannes e entender também as suas características. Por que aquela premiação? É olhar pra qualquer uma, na verdade. Quero chegar nesse nível de entendimento do cinema que vai além da análise dos filmes em si. Então, Luísa, a questão é assim. A gente pode adorar os filmes do Oscar. Eu adoro muitos deles. Muitos deles são maravilhosos, tá ligado? Então, assim, mais uma vez, Parasita, lindo pra mim. Mas a gente deve considerar, ao analisar Parasita, criticamente inserido dentro da indústria, que a indústria da cultura é autoritária. E, portanto, sendo autoritário, está em todas as esferas da vida. Isso significa dizer que, apesar de Parasita poder ser enxergado como fora da indústria, ou seja, que Bong Joon-ho desejou fazer Parasita com uma intenção, a indústria da cultura torna indústria da cultura. E tornando indústria da cultura, a gente precisa ter a compreensão crítica dos processos de realização dessa indústria. A gente pode amar um filme, mas saber criticar o seu processo. A gente pode amar Parasitas, acreditar, inclusive, que Parasita mereceria o Oscar daquele ano, mas ainda assim saber olhar criticamente sobre por que Parasita venceu. Porque Parasita não venceu porque era o melhor filme, apesar de poder ser. Mas a escolha de Parasita ali não foi porque ele era o melhor, porque há interesses, há um viés. O Oscar é uma premiação da indústria da cultura dos Estados Unidos e, portanto, de disseminação e exportação de ideologia. Por que a escolha de um filme coreano? Gente, a Coreia do Sul é base militar dos Estados Unidos. A Coreia do Sul está
localizada num ponto geograficamente interessante para relações internacionais dos Estados Unidos. A Coreia do Sul é um importante ponto de disseminação de ideologia norte-americana. O cinema coreano é um cinema que, ano após ano, vem se ocidentalizando. E quando eu digo isso tudo, não é uma crítica aos filmes individualmente, porque muitos deles eu adoro, mas uma crítica ao processo de realização e uma crítica específica ao tipo de premiação, tá bom? Essa é a diferença. Assistiu Vidas Passadas, tem um lance de imigração e também é coreano. Não é coreano. Não é coreano. Não cai nesse erro não, hein? É que nem o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Não é chinês não, tá? Não, porque tem gente assim, quando Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo venceu e houveram críticas acerca do filme, tipo, eu odeio Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, acho o filme muito ruim. E assim, você ser crítico a Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, pras pessoas, era ser crítico à China, ser crítico às minorias. Parece que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo inventou o cinema chinês. Não é chinês, é americano. E mais do que isso, por que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo venceu o Oscar? Um filme que trata sobre minorias sino-americanas nos Estados Unidos, mas que tratam essas pessoas sob o contexto do sonho americano. Por que incluir chineses sobre o contexto do sonho americano? Gente, isso não é ideologia? Isso não é ideologia? Isso não é formação e disseminação de ideologia? Do que é o melhor caminho, do que é o melhor modo de vida? Tá falando de China, gente. Eu sou muito leigo no cinema. Eu sou muito leigo, mas amo cinema. Teria, então, um filme chinês para recomendar? Assistam, por exemplo... São dois dos grandes diretores atuais, são mais conhecidos no cinema chinês hoje em dia, que é o Jia Zhangke e o Zhang Yimou, tá? O Zhang Yimou talvez seja mais conhecido. O Zhang Yimou vai ser o diretor de Lanternas Vermelhas. Assistam Lanternas Vermelhas. É protagonizado pela Gong Li. Talvez vocês conheçam a Gong Li, porque ela já fez alguns filmes hollywoodianos. São Lanternas Vermelhas e O Clã das Adagas Voadoras, tá? Que é com a Zhang Yi, que é maravilhosa também. Então, O Clã das Adagas Voadoras e Lanternas Vermelhas do Zhang Yimou. Do Jia Zhangke, assistam Plataforma. Lindo também. Estavam falando aqui do Introdução ao Cinema. É um bom caminho para conhecer um pouco mais sobre cinema, é assinando Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Vem fazer parte. O Tigre e o Dragão é um dos conhecidos e tudo mais. Dirigido pelo... Porra, esqueci o nome dele agora. Ang Lee, né? Mas o Ang Lee, ele vai caminhar em direção aos Estados Unidos depois. E é um filme de Hong Kong. Os dois que eu citei é da China continental. Que, assim, distinguem o que é o cinema da China continental de Hong Kong e de Taiwan. No seu curso aborda a parte política, sim. A gente fala de linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo isso tem lá. Aí é só jogar aí no chat, exclamação IAC. Introdução ao Cinema. IAC. IAC. Aí você vai entrar lá na página do curso. Por que os Estados Unidos têm interesse em fazer um filme como Quem Quer Ser um Milionário? Os Estados Unidos, eles penam ano após ano para conquistar o público chinês e indiano. Gente, o capitalismo funciona sobre quebra de barreiras de acumulação. A gente já falou sobre isso inúmeras vezes por aqui. Quebra de barreiras de acumulação. O que significa isso? Acúmulo infinito de riquezas é o caminho do capitalismo, mas para acumular infinitamente as riquezas, ele encontra barreiras de acumulação, que são as crises. E o capitalismo rompe com essas barreiras à custa do que for. Guerra, financiamento do neoliberalismo no sul global, bomba atômica onde não tem a bomba atômica. Tudo isso são formas de tentar quebrar barreiras de acumulação e conquistar demanda. É assim que funciona. Tá? Só que tanto a China quanto a Índia são países que se fecham em termos da produção industrial, sobretudo porque tem indústrias fortes. A indústria de cinema chinesa e indiana são fortíssimas. E indústria forte significa menos entrada de estrangeiro. Por quê? Porque o povo local assiste filmes locais, percebe? E os Estados Unidos tenta, ano após ano, exportar o seu cinema, porque exportação de cinema significa exportação de ideologia, para a Índia e para a China. Mas não consegue. Então, por exemplo, inserção de atores e atrizes chineses nos seus filmes é algo que tem sido bastante comum em Hollywood para tentar abocanhar o mercado chinês, tentar abocanhar as demandas do mercado chinês. Mas eles não conseguem, porque a China tem um sistema de cota de telas majoritário fortíssimo, tem uma indústria fortíssima que faz com que chinês assista filme chinês, que gosta. Porque gosto é construído, inclusive. E eles compreendem isso. Assim como um filme como Quem Quer Ser um Milionário foi uma tentativa e um mecanismo de exportação de ideologia americana para o território indiano. Mas não funciona.
Por quê? Porque a Índia tem um mercado forte, tem uma indústria cultura forte, que impede a disseminação de ideologia nesses lugares. Gostei de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, apesar dessas coisas problemáticas. Sustento meu gosto? Com certeza. Gente, é isso que eu falei. Você pode gostar do filme compreendendo criticamente seu processo. Compreendendo o filme inserido nas relações materiais, inserido no mundo. O que a gente não pode é acreditar que o filme ele é descolado da materialidade, descolado do mundo. Tá entendendo? É isso que a gente não pode fazer. E, portanto, compreender o filme inserido no mundo é compreendê-lo, primeiro, de acordo com o seu gosto, você gostou ou não do filme, mas, sobretudo, entender que ele está inserido num contexto social e político pelo qual nós devemos interpretá-lo, sabe? Então, criticar o processo da realização de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, criticar os interesses envolvidos em um filme como esse, não significa que a gente vai gostar ou não de um filme, menos ou mais.